hoje, especificadamente, propositalmente, também a gente vai falar sobre o pequeno grupo multiplicador e a importância do pequeno grupo multiplicador dentro da visão da igreja multiplicadora. A gente viu semana passada os 5 princípios da igreja multiplicadora, né? E hoje, dentro então daquela visão, a gente vai também trabalhar um pouquinho acerca do pequeno grupo multiplicador e a importância dentro dessa visão mais específica. Então, o tema da nossa mensagem hoje é pequeno grupo multiplicador, né? Compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. Os temas das mensagens são copia e cola, na verdade, de uma série de livros que a gente está seguindo. Então, semana passada a gente viu um primeiro livro do Fernando Brandão. Hoje a mensagem vai se basear no livro do Márcio Tunala, de 2016. Quem pertence lá ao grupo da igreja, né, viu que eu mandei lá o esboço da mensagem da semana passada. Igualmente, no final de semana eu mando dessa semana, né, para que não seja só um momento de reflexão, mas realmente de compreender a visão, compreender aquilo que a gente está conversando, compreender um pouquinho acerca do pequeno grupo multiplicador. E o texto que eu gostaria de começar a ler com vocês é o texto de Atos, capítulo 5, 42. Eu falo começar porque a gente vai passar por alguns textos. Atos 5, 42, que diz que e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo, né? Então a gente vê aí um relato no livro de Atos acerca da igreja primitiva, ou de como essa igreja primitiva funcionava, se reunindo tanto no templo, na sinagoga, quanto também nas casas, e dessa forma o Espírito Santo ia crescendo aqueles que iam conhecendo a Jesus. Então, ser igreja é ser parte de um processo ou de um projeto de redenção de Deus. Fala que igreja é o povo de Deus redimido que se reúne em algum local, correto? E eu queria também ressaltar, antes de começar essa mensagem, eu ia falar no final, mas eu também vou falar agora, não é um PGM, mas a gente tem uma congregação, né, que também está nascendo agora em julho, no final, em julho, está nascendo pelo pastor Júlio, é, lá na casa do Júlio, uma congregação, né, isso, que ele já, antigamente, né, já tinha os cultos na casa lá dele, né, e agora a gente vai começar também, como igreja, a apoiar, né, esse ministério do irmão, e vai estar se reunindo lá na casa dele no mês de julho. Depois, no final, a gente vai estar enfatizando novamente aqui os PGM, né, e eu dou a palavra para o irmão Júlio falar um pouquinho dessa congregação, né, que está se abrindo lá na casa dele a partir desse mês agora de julho, tá? Então, a igreja é isso, né? É pessoas reunidas num local, pessoas redimidas por Deus que se reúnem no local. A igreja não é só estar aqui nesse templo específico. Nossa igreja pode se reunir aqui aos domingos, mas ela continua sendo igreja durante a semana nas casas, quando ela se reúne. Durante a semana, quando ela participa de um culto especial que é feito numa casa. No trabalho, quando 2 ou 3 irmãos se reúnem para orar junto, para compartilhar de algo que estão vivendo. Então, ser igreja vai além da questão templocêntrica, voltada para o centro, ou domingocêntrica, no domingo, né? Ser igreja não tem a ver de domingo em domingo, de templo em templo. Ser igreja tem a ver com pessoas redimidas em qualquer lugar, né? Onde pessoas redimidas estão reunidas, adorando a Deus, ali elas estão sendo comunidade, o corpo de Cristo, né? Então a família de Deus se estende, não só na igreja local, mas no bairro. Então, de fato, para a gente ser família e igreja, a gente precisa se relacionar. Não há possibilidade de ser igreja sem viver em relacionamento. E por isso que a gente diz, né, ou desaconselha muito a questão dos desigrejados. As pessoas me dizem, olha, eu tenho a fé em Jesus, isso basta, né? No nível de salvação, talvez essa pessoa não esteja tão incorreta, né? Mas no nível de participar de um projeto de Deus, de ser igreja, participar da igreja, é impossível ser igreja e participar de igreja sem estar numa comunidade local.
Então, para a gente ser família, a gente precisa se relacionar, se envolver com outras pessoas, se aconselhar mutuamente, orar uns pelos outros, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros, né? Tem a ver com essa mutualidade, uns com os outros, uns com os outros. São pessoas imperfeitas com pessoas imperfeitas que convivem junto, buscando na imagem daquele que é perfeito, né, a cada dia crescer. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, eu acho que já tinha colocado, diz que diariamente perseveravam, unânime, no templo, né, mas partiam também o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, quem acrescentava na igreja? Era a estratégia? Não, era o próprio Senhor que acrescentava por meio da comunidade, da comunhão que os irmãos viviam. Então, os cultos de domingo são importantes na vida de qualquer igreja, mas é difícil de se falar de comunhão apenas no único momento do domingo, durante um espaço onde sequer tem tempo de muita interação, a gente não tem tempo, às vezes a gente já chega no horário que o culto vai começar, já tem que sair no horário que o culto vai terminar, não tem tempo de perguntar como o irmão está, de orar com ele, de conversar, de ver como foi a semana. Então a comunhão, ela é muito difícil de ser exercida num encontro durante o domingo, num culto público. E por isso a importância das reuniões nas casas do PGM, de outras ações que vão fazer com que esses irmãos de fato vivam em união, né? Quem já não experimentou de fato mais união, às vezes, limpando a igreja, fazendo mutirão, do que às vezes estando num culto público. Por quê? Porque aquela oportunidade faz com que irmãos estejam com irmãos, pessoas estejam com pessoas, né? O Marcelo disse, né, que durante os nossos encontros PGM, ele ficou sabendo de muita coisa que ele não sabia. Há anos na igreja conheceu pessoas de uma forma que a gente não conhecia, né, em alguns encontros que a gente teve. Por quê? Porque ali é a manifestação de Deus e a oportunidade de fato, Deus ministrar aos corações e fazer com que haja essa interação entre pessoas. Então, os pequenos grupos, os multiplicadores que a gente está começando, são pequenos grupos espalhados não só na igreja, mas por todo o bairro e por toda a cidade, como portas abertas da comunidade na sua própria casa. É como se a porta da igreja que está fechada na terça-feira às 15 horas estivesse aberta lá na casa da irmã Tere para as pessoas que querem receber da palavra, ou na terça-feira às 20 horas na casa do irmão Evandro e da irmã Mirelle e Marcelo, né? Então, assim, a porta da igreja está se abrindo a partir desses pequenos grupos. Então, a gente fala que é, na verdade, um novo jeito de ser comunidade. É descentralizar o cuidado para que, de fato, as pessoas sejam cuidadas, né? Porque numa comunidade onde a gente tem, talvez, a reunião de domingo, dificilmente o pastor consegue, de fato, cuidar de todas as pessoas daquela comunidade. E, às vezes, quem está já mais tempo assim, sabe que, às vezes, o pastor é mais quase que um bombeiro. Vai apagando incêndios, urgências que vai acontecendo, mas é muito difícil, de fato, às vezes, conseguir ter um cuidado efetivo de todos os membros daquela comunidade. Agora, quando a gente tem pequenos grupos reunidos, a gente tem pessoas que estão semanalmente compartilhando da palavra, semanalmente orando junto, semanalmente sabendo da vida do outro, como que está a vida do outro, né? Se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, aconselhando uns aos outros. Percebe que o cuidado ele começa a ser difundido a partir desses lares. E por isso que é tão importante que a igreja entenda essa visão e participe de um pequeno grupo, para que ali tenha a oportunidade também de ser cuidado, né, por outra pessoa. E como acontece lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 14 a 27, um evento que aconteceu com Moisés e seu sogro. Se os irmãos lembram desse evento lá em Êxodo, diz que o sogro de Moisés viu tudo que Moisés fazia com o povo e pergunta: o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica aí, Moisés, sentado sozinho e todo o povo está diante de você desde a manhã
até o pôr do sol. Imagina essa igreja, né? Moisés com uma igreja de 3.000 membros. E aí ele, de manhã até o pôr do sol, ele ficava ali recebendo as pessoas e resolvendo problemas, né? Então Moisés diz ao seu sogro: é porque o povo vem para mim, para consultar a Deus. Né? O pastor falando: olha, porque eles querem a palavra de Deus, eles vêm então para o pastor para ouvir essa palavra de Deus. Então, quando eles têm alguma coisa, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu dou então para que eles conheçam os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, que nem sequer era crente, né, mas que tem aqui uma revelação de Deus, diz o seguinte: não é bom aquilo que você está fazendo. Com certeza todo mundo vai ficar cansado, tanto você quanto esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Ensine os estatutos. Ele está dizendo: olha, Moisés, vai, guia o povo, instrumentaliza eles, instrui eles, capacita o povo e faça com que comecem a andar e façam a obra que devam fazer, ou seja, que eles andem sozinhos. Procure entre vocês homens capazes, tementes a Deus, ou seja, não é qualquer pessoa, homens que amam a verdade, odeiam a corrupção, e coloque eles como chefe do povo, chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10, para que ele julgue então o povo a todo tempo. Toda causa grave vai até você, mas as causas pequenas eles mesmos vão julgar, e assim será mais fácil para você. E eles ajudarão você a levar essa carga. Se você fizer isso, se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também o povo voltará em paz para o seu lado. E aí Moisés então atende, né, e acontece isso. Então eu fico imaginando a pressão de Moisés de ter que atender e cuidar desse tanto de gente, né? Milhares de pessoas, né, diariamente. Pessoas iam lá para Moisés. Eu imagino talvez um pastor atendendo. Quantas pessoas ele consegue atender por dia? Vamos supor que ele trabalha aí das 8 às 5 da tarde, 4 horas, e a cada meia hora ele atende uma pessoa, 16 pessoas num dia, né? Numa semana ele vai atender 80, né? Diferente. No mês ele vai atender 320 pessoas. Numa comunidade aí de mais de 3.000 pessoas, que era de Moisés aqui, ele via uma pessoa a cada praticamente um ano. Tá cuidando dessa pessoa de fato? Não está. Né? Não está cuidando dessas pessoas. Porque não tem como. Não tem como ele cuidar de fato de tanta gente. Uma comunidade pequena, o próprio Jesus escolhe quantas pessoas para andar com ele? 12. Havia, claro, um maior número de discípulos, né? Os 70 que foram enviados, uma multidão que o acompanhava, mas aqueles que ele investiu tempo de qualidade, treinamento, que ensinou, né, que mostrou o caminho por 3 anos, foram 12 pessoas. O próprio Deus andou com 12 pessoas, e não ensinando uma multidão, preparando uma multidão. O que isso nos ensina é que é muito difícil que a gente, de fato, como comunidade, cuide de todas as pessoas quando a gente centraliza o cuidado apenas na figura pastoral. E, de fato, o cuidado ele precisa acontecer a partir de pessoas capazes, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, pessoas que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, pessoas que têm zelo pelas Escrituras. Mas esse cuidado, né, a gente fala do sacerdócio real dos santos, lá com a reforma, o fato de que nós hoje temos livre acesso a Deus, cada um de nós, livre acesso ao Pai. Ou seja, nós somos chamados também para cuidar uns dos outros. E os pequenos grupos que a gente vai estar abrindo durante essa semana, né, e Deus quiser a gente vai multiplicar aí, é uma forma de descentralizar esse cuidado e de que semanalmente pessoas estejam sendo cuidadas nos seus lares, nas suas casas, né? Seja ouvida. Né? Imagina Moisés ali, quantas pessoas talvez não reclamavam de Moisés, dizendo: olha, Moisés aí, ele não foi chamado por Deus, não. Estou aqui, já há 1 ano tentando falar com ele, não consigo falar. Tem que ligar lá para a agenda, e a agenda dele só tem agenda para que dá 3 meses para que ele possa me escutar, né? Percebe? Então, isso é focar na figura do domingo, templocêntrica, figura pastoral. O pastor tem todo o saber, o pastor tem todo o cuidado, só que,
de fato, Deus chama uma igreja, Deus chama pessoas, Deus chama uma comunidade, para que essa seja uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cuidado uns dos outros. Quer dizer que cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar do outro. E alguns, esses que estão sendo colocados como líderes de PGM, a gente entende que já tem uma caminhada de fé. São pessoas que já têm uma intimidade com Deus e que são capazes, né, de cuidar de outras pessoas. 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, o PGM surge então como essa proposta de cuidado mútuo uns entre os outros, uns com os outros. A gente vai ver na história muitos movimentos de pequenos grupos que nasce desde lá do Antigo Testamento, a igreja primitiva. Na história a gente tem, aqui eu não vou citar valdenses, os petistas, os wesleyanos, que são os metodistas, a escola bíblica dominical, que nasce lá com Robert Hicks e depois vem para o Brasil com Robert Kelly, que também é uma forma missionária de ensinar pequenos grupos para sociabilizar essas pessoas. Então, o que é um pequeno grupo? A gente vai trabalhar um pouquinho isso e alguns pontos do porquê o pequeno grupo ele é importante dentro de uma comunidade. Então, um pequeno grupo multiplicador nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e multiplicação dos discípulos. Ou seja, um pequeno grupo multiplicador é um pequeno grupo de pessoas salvas, redimidas, que se reúne para cumprir a grande comissão. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é evangelizar e discipular. Pequenos grupos surgem, então, como uma forma de evangelismo e de discipulado. E aqui, 2 aspectos importantes do relacionamento discipulador é que, primeiro, do PGM, é primeiro o relacionamento que é criado dentro desses pequenos grupos, que possibilita realmente produzir discípulos, discipuladores e companheiros da fé. É muito mais fácil a gente andar com 2, 3, 4 pessoas ali no nosso dia a dia e, de fato, acompanhar o crescimento dessas pessoas. Lembra que a gente falou na semana passada de 3 movimentos da igreja multiplicadora? Chamar. Alguém lembra? Chamar, agregar e, alguém falou capacitar, aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Chamar, agregar e aperfeiçoar. Pequenos grupos são uma possibilidade, braço estendido para fazer isso. A gente chama as pessoas, ali elas conhecem do Evangelho, a gente agrega elas para a nossa comunidade, né, para aquele espaço de cuidado, e ali a gente discipula e cuida daquelas pessoas, e elas crescem conforme a imagem de Cristo. Né? E isso se transforma num ciclo de cuidado. Um ciclo de cuidado uns com os outros. Então, o relacionamento discipulador é se relacionar e, por meio desses relacionamentos, produzir discípulos, discipuladores, companheiros de fé, como diz lá em Colossenses 3,16, que diz, não sei se foi colocado ali, Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão e no coração. Percebe que é isso que está acontecendo? Aconselhamento, instrução, sabedoria, louvor a Deus, hino, né? É uma forma de acolhimento às pessoas, né? Ali a gente diz que o pequeno grupo ele produz, por meio do acróstico, raízes, né? Pelo menos 6 elementos diferentes. Né? R, relacionamento, né? Pessoas estão se relacionando, cuidando umas das outras. Ra, né? O A, é o acolhimento. Ali pessoas estão sendo acolhidas, estão sendo cuidadas, estão sendo respeitadas, agregadas na comunidade. E intercessão, ou seja, há ali dentro do pequeno grupo a possibilidade de orar uns pelos outros, de escutar ali, né, Nicole, como foi a sua semana? O que te trouxe alegria, o que te trouxe talvez um pouco de desconforto, o que eu posso orar com você, como que a gente pode orar junto, e ali a gente tem a oportunidade de falar, como foi a nossa semana, de orar uns pelos outros, de zelar de pessoas, raízes, né, de ensinar o Evangelho e de solicitar contas, né, a importância de
de dentro desse cuidado, a gente ter também um tipo de solicitar contas, onde o líder vai estar, de fato, cuidando de pessoas, falando, olha, como foi a semana? Você conseguiu ler a Bíblia? A gente falou aqui sobre a importância da oração, teve um tempo de oração, como está a sua vida de intimidade? Você está procurando crescer em intimidade com Deus? Né? Como estão os seus dons? Tu tem de fato, colocado os seus dons para o serviço do reino? Então, por meio do cuidado, a gente tem a possibilidade de se relacionar, de acolher, de interceder, de zelar por pessoas, de ensinar o evangelho e de solicitar contas uns pelos outros. E também de evangelizar, né? Porque é um local onde a gente pode olhar para o nosso bairro, olhar talvez para pessoas que nunca entrariam numa igreja por conta da toda a questão institucional, de experiências que teve, talvez com uma comunidade, uma igreja A, B ou C, né? Mas ali a pessoa vai na sua casa, e ali ela vai receber o evangelho, ali ela vai ser evangelizada, ali ela vai ouvir do amor de Deus, né? Então é uma forma de evangelização. Além disso, o PGM também, ele nasce como uma possibilidade de alcance do próprio bairro. Uma vez que os PGMs são instrumentos ou são pequenas comunidades ou igrejas que vão estar espalhadas no bairro. Então imagina, hoje a gente tem 4. Né? Então durante a semana, 4 locais onde pessoas vão estar sendo cuidadas, evangelizadas, né? E a palavra de Deus vai estar sendo pregada. Imagina daqui a uns anos a gente tem 20, 30, 40. Né? Então o quanto a gente consegue alcançar do nosso bairro, ser mais efetivo, mais pessoas ouvindo da mensagem, mais pessoas sendo cuidadas, né? Mais pessoas, de fato, sendo evangelizadas. Todo o PGM ele passa por um ciclo, né? De nascimento. Talvez. Tá. Todo o PGM passa por um ciclo. Nascimento, né? Está acontecendo agora, essa semana, né? Pessoas foram capacitadas, vai nascer um PGM. Depois, crescimento, maturidade, até que se multiplique. Aí você, talvez a gente possa perguntar, né? Deixa eu estar algum ligado aqui. Talvez possa se perguntar, né? Por que precisa multiplicar? Por que eu não posso ficar lá no meu PGM, quietinho, né? Encontrei pessoas aqui que estão cuidando de mim, né? Por que eu preciso multiplicar? E aí a gente entende que a grande comissão é vai e faça discípulos. E discípulos fazem discípulos. Ou seja, a partir do momento que a Adri está cuidando de alguém, aquela pessoa, ela foi acolhida, ela começa a crescer, ela começa a ter mais maturidade, mais conhecimento das Escrituras, daqui a pouco essa pessoa tem a possibilidade de cuidar de outras pessoas. Então, quando a gente está multiplicando, a gente não está dividindo. De fato, a gente está multiplicando a graça de Deus para mais pessoas. E mais pessoas estão sendo acolhidas, cuidadas, respeitadas, ensinadas, né, e crescendo por meio do Evangelho. Claro que é importante que nesse crescimento a gente se atente para que de fato pessoas maduras, como diz aqui, né, o sogro de Moisés aconselhou para Moisés, olha, escolha pessoas capazes, maduras. Então é a responsabilidade do líder olhar de fato, né, se essas pessoas que agora vão ter essa responsabilidade são pessoas que têm uma maturidade para estar cuidando de outras pessoas, para estar, de fato, acolhendo outras pessoas, né, e cuidando mesmo, né. Então, o PGM no seu bairro, ele começa a ter mais presença no bairro, começa a ter mais visibilidade, começa a ser um local de hospitalidade, um local de um evangelismo, de expansão e até de transformação da própria comunidade, né, por meio dessa expansão. Não só isso, o PGM também serve como uma forma de desenvolvimento da liderança, uma vez que o alvo de todo cristão é ser como Jesus, crescer conforme a imagem do Filho, né? Ninguém nasce para continuar a beber a vida toda. O processo de nascimento pressupõe que esse bebê um dia vai virar uma criança, adolescente, um jovem, um adulto, né? Até que ele tenha uma maturidade. Quando a gente conhece a Jesus, a mesma coisa. A gente pode, talvez, no começo, ser elementar nas questões da fé, não saber muito da Bíblia, da doutrina, de quem é Deus. A gente tem uma fé em Deus, a gente não tem muito relacionamento. Mas o propósito da vida cristã é que a gente cresça a cada dia. Como diz lá Lucas 2,52, crescia Jesus, graça, conhecimento e estatura diante de Deus e dos homens. Então a gente tem que levar outras pessoas a crescer.
E o PGM, por meio desse cuidado, aconselhamento, né, de solicitar contas, a gente vai estar, de fato, vendo se as pessoas estão se desenvolvendo, né, se os dons dessas pessoas estão sendo aperfeiçoados. Olha, irmão, eu vejo que tu tem uma facilidade de trazer uma mensagem. Semana que vem tu não pode trazer uma mensagem aqui? Eu vejo que tu gosta muito de orar. Por que vamos fazer um ministério de intercessão aqui dentro dos pequenos grupos? Então, os dons, eles começam a ser aperfeiçoados dentro desses pequenos grupos e mais pessoas estão envolvidas com a própria comunidade, né? E nesse desenvolvimento de liderança, assim como o sogro de Moisés aconselha Moisés a olhar para as capacidades e habilidades desses líderes, a gente precisa olhar primeiro para Jesus e saber que o modelo máximo de ministério é o ministério do próprio Cristo, que não tem a ver com alcançar posições altas, tem a ver, pelo contrário, começar a nossa liderança por meio do serviço. Porque liderar é primeiramente servir. É isso que diz as Escrituras. Aquele que quer chegar, né, e crescer no ministério, chegar ao episcopado, primeiro precisa ser um bom diácono, né, primeiro precisa servir a comunidade. É impossível que alguém queira liderar sem antes aprender como servir. Eu vi uma vez uma frase que é verdade, que diz que quem não serve, não serve. Quem não serve para servir a Jesus, porque servir é liderar. A gente lidera por meio do nosso serviço, por meio do nosso exemplo, por meio da nossa vida com Deus. A liderança começa por meio, primeiro, do serviço. E isso inclui, né, ter um bom testemunho, ter o direcionamento do Espírito, a consciência de missão, né? O que Deus espera dessa igreja, o que Deus espera de mim como filho dele, o que Deus espera dos meus dons, o que Deus espera do meu serviço. Isso é consciência, né? Sabe, consciência situacional, da onde que eu estou, de onde que eu vou, para onde que eu vou, né? É consciência de missão. Não, o bom líder, ele precisa ter consciência. Não é simplesmente, por que eu me reúno? Porque, sei lá, o pastor falou que eu tenho que me reunir às terças-feiras. Não, eu preciso ter consciência. Para onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Onde que eu quero que Jesus quer que eu chegue? Com esse pequeno grupo. Então ali, as pessoas vão ter essa consciência da missão, ter uma vida devocional, né? O bom líder precisa estar submisso a uma visão, não submisso de uma forma autoritária, né? Aquilo que o pastor fala tem que obedecer. Isso não é submissão. Submissão é a gente estar numa mesma missão. Compreendeu? Olha, a gente como comunidade aqui em Tancredo Neves, a gente tem uma missão. A nossa missão é isso. Então a comunidade caminha junto para alcançar essa missão, que a priori não é missão do pastor, é missão de Deus para a própria comunidade. E por fim, o PGM é também uma forma de desenvolvimento da compaixão no próprio bairro, né? Como assim? Desenvolvimento da compaixão. Semana passada a gente falou que um dos elos, ou uma característica da igreja multiplicadora, é a compaixão e a graça. Compaixão e graça é estender a mão de Cristo para outras pessoas, dentro da comunidade, mas também fora da comunidade. Como que a igreja é compaixão e graça com o seu bairro? E a gente falou isso na semana passada. Quais são as lacunas educacionais? Quais são as lacunas, talvez, que a gente pode combater de criminalidade, de adicção à droga, de abusos físicos, sexuais, de crianças em estado de vulnerabilidade, né, que sofrem violência, que a gente pode sociabilizar essas crianças e mostrar o evangelho, né, mostrar quem Deus é para elas, que Deus tem uma palavra de transformação para essas vidas. Isso é ser compaixão e graça. Ter compaixão e graça para o seu bairro é alimentar aquele que está faminto. Jesus diz, olha, quando você alimenta aquele que tem fome, você está me alimentando. Quando você acolhe aquele que precisa de casa, você não está acolhendo ele, está acolhendo a mim. Isso é ser compaixão e graça. Então, nos seus pequenos grupos, os pequenos grupos vão orar uns pelos outros, vão interceder pelo bairro, vão interceder pelos problemas do bairro, vão, quem sabe, se juntar para fazer uma ação prática ali na sua rua, com crianças, vão desenvolver um projeto na igreja para poder alcançar um público-alvo específico. Ou seja,
O pequeno grupo também é uma forma de comunidade de suporte, onde se desenvolve a empatia e ações específicas, tanto para com o bairro quanto para com a comunidade local, né? Então percebe que dentro de um pequeno grupo as pessoas não estão apenas sendo cuidadas, elas estão sendo evangelizadas, elas estão sendo discipuladas, elas devem crescer na maturidade de Cristo Jesus, deve se desenvolver ações práticas para a comunidade onde está inserido. Então, de certa forma, é uma disseminação da própria comunidade da igreja nas casas. Aquilo que acontece de uma forma mais ampla na comunidade local deve acontecer também nessas casas com pessoas capacitadas. E por isso o desafio para a comunidade nesse dia, né, nesse culto, é participe de um pequeno grupo, procure um líder de pequeno grupo, se comprometa em participar de uma rede de relacionamento de cuidado. Dessa forma, né, a gente é obrigado a participar, ninguém é obrigado a nada. A gente tem liberdade em Cristo Jesus. Se quiser só vir no domingo, na hora do culto, tranquilo. Chegar atrasado, fica à vontade, né? Ninguém vai repreender ninguém por conta disso, percebe? Mas se de fato a gente quiser engajar no reino de Deus, a gente precisa compreender o que é viver em comunidade. E viver em comunidade não é isso. Viver em comunidade é de fato estar em comunidade. É estar nas casas, é se importar uns com os outros, é viver o dia a dia com outras pessoas, cuidando uns dos outros. Então eu convido e também desafio a comunidade a procurar um desses líderes. Então, às terças-feiras, né, a casa do Evandro, da Mirelle e do Marcelo, às sextas-feiras na casa da Adriana, às 20 horas, e na terça-feira às 15 na casa da Terezinha. E também, né, quem quiser dar um apoio lá para o Júlio, né, no início da congregação, disponibilizando os dons ali para que Deus possa alcançar mais pessoas também, né? Também fica o convite. O apelo de hoje talvez é um apelo mais para a gente compreender, né, essa nova transição que a gente está indo como comunidade, né? Compreendendo que o cuidado, pelo menos é a compreensão que a gente como liderança tem pensado, né? Cuidado não é função apenas pastoral. O cuidado é função da igreja, da comunidade. Se você sente que precisa ser cuidado e quer ser cuidado, então acho que a gente precisa, às vezes, dar o primeiro passo, né? Poxa, eu vou me colocar aí num local onde eu creio que pessoas vão cuidar da gente. Amém? Queria convidar o irmão Júlio aqui para falar um pouquinho sobre a congregação que vai estar abrindo ali na sua casa. Depois, o Ian e o pessoal do louvor, se quiser cantar mais um louvor para a gente finalizar, e a gente daí finaliza com a bênção apostólica.